apóstolo Paulo está falando assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a partir do momento que nós nascemos, né, o nosso corpo vai se corrompendo, deteriorando. A partir do momento que nós nascemos, nós entramos no ciclo de vida. Sabe por que esse ciclo de vida existe? Por causa do pecado. Se não fosse o pecado, não existiria o ciclo de vida. Seríamos seres imortais, fisicamente, né? Virtualmente, aqueles que já creram no Senhor são. E mesmo aqueles que não creram, né? Presta atenção nisso também, né? Mas fisicamente fomos criados para serem imortais. Mas o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E nós estamos, a partir do momento que nós nascemos, nós entramos no ciclo de vida que nós estudamos na escola. O homem nasce, cresce, envelhece e morre, né? Esse é o ciclo de vida. E o apóstolo Paulo então está falando assim: olha, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, né? O nosso homem interior, nosso alma, nosso espírito se renova a cada dia no Senhor. Nosso corpo se envelhece sim, não é? Nosso irmão fez menção na sua oração de Isaías, né? Isaías 40. Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas. Estou certo? Isaías 40? Ou eu estou errado? Foi isso que você fez menção? Foi, né? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, andarão sem fadiga, correrão e sem cansar. E aí, lembrando do Corinho, com as forças renovadas, esqueci o final, né? Como as águas subirão, exatamente. Os que esperam no Senhor. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Maravilhoso isso, não é verdade? Eu estava olhando pensando também no assunto, eu pensei naquele versículo que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Se não tivesse o no Senhor ali, não ia ser fácil, né? Ser alegre sempre. Mas o versículo fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor, porque no Senhor nós podemos viver a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, não é? E ali o versículo fala sempre, é sempre, não é lá de vez em quando, mas é sempre. E sabe quem pode alegrar-se? Quem pode alegrar-se sempre no Senhor? O nosso homem interior, né? Alegrar-se sempre no Senhor, por mais que o nosso corpo se corrompa. E o apóstolo Paulo aqui ele fala assim: em tudo somos atribulado, homem exterior, porém não angustiado, homem interior, né? Ele diz assim: perplexo, homem exterior, porém não desanimado, homem interior, perseguido, homem exterior, porém não desamparado, homem interior, abatidos exteriormente, mas interiormente não destruídos. E a gente podia continuar lendo aqui os outros versículos, para nós vermos o prazer e a satisfação que havia no coração do apóstolo Paulo em amar a Deus, em estar constantemente
disposto ou constantemente diante da morte, desde que as pessoas para as quais ele anunciava o Senhor recebessem vida e vida do Senhor. É isso que ele está falando aqui, né? E ele tinha prazer, satisfação de viver dessa forma, para que as pessoas pudessem agir em gratidão a Deus, e com isso Deus fosse glorificado. Maravilhoso, não é? Nós vamos parar por aqui e que cada um de nós tenhamos realmente no nosso coração gratidão. Deus nos exorta: sede agradecidos, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Nós temos muitos motivos para dar graças. E eu estava, enquanto estava sentado ali, eu estava pensando em algo que eu sou muito grato a Deus. É mais uma daquelas que se eu engasgar aqui, precisa. Eu não conheci o meu avô. Eu carrego comigo o nome dele por completo. Quando eu nasci, o meu avô já havia falecido. Se ele estivesse vivo, eu teria um neto na frente do meu nome, naturalmente, né? Se você pegar a identidade do meu pai, está lá o meu nome completo, exatamente com as mesmas palavras, mas é o nome do pai dele, meu avô. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, a não ser por foto, e foto bem antiga, né? Eu não sei se todos, eu sei que a grande maioria conhece o Sr. Oswaldo Rosa. Nem todos tiveram o privilégio de conhecer o Sr. Guilherme Maxwell. O Sr. Guilherme Maxwell, uma ocasião, por coincidência, lá em Araxá, eu não estava morando lá ainda, mas nós fomos lá com o Enoque, que lá o trabalho de Araxá era assim: ele era assistido pelos irmãos de Sacramento, pelos irmãos de Franca e pelos irmãos de Uberaba. Então, no final de semana lá não tinha irmãos morando lá, né? Então eles iam para dar assistência. E numa dessas ocasiões eu fui, e eles faziam lá uma distribuição de folhetos, faziam um ar livre e depois faziam as reuniões. E numa dessas ocasiões estava lá o Sr. Guilherme Maxwell. E o Sr. Guilherme Maxwell ficou muito contente de me ver, e ele disse assim: olha, eu tive o privilégio de ouvir o avô, eu já tive o privilégio de ouvir o pai, e agora eu quero ouvir o filho. E naquela noite eu tive que trazer a mensagem, porque o Sr. Guilherme Maxwell, que teve o privilégio de ouvir o meu avô, que teve o privilégio de ouvir o meu pai, queria me ouvir. E ele falou algumas coisas do meu avô que me faz, até hoje, embora eu não o conheci, ter um orgulho muito grande do meu avô. Avô paterno. Eu tive o privilégio de ter um avô materno, também um grande homem de Deus. Muitos tiveram o privilégio de conhecer o meu avô materno, que era o Sr. João Adão de Oliveira. Quem participou de encontros de obreiros teve o privilégio de conhecer o vovô, né? João Adão de Oliveira. Melquisedeque Trinque foi um grande homem de Deus, que levou Deus a sério. João Adão de Oliveira, também um grande homem de Deus. Homens que trouxeram, que me trazem até hoje orgulho. Orgulho. Quando as pessoas perguntam de onde veio meu nome, eu tenho prazer, satisfação de explicar. E dentre esses,
eu tenho também um grande homem, que é o meu pai. Homens que foram, no caso do meu avô paterno e do meu avô materno, que foram grandes exemplos e que com certeza levaram muitas pessoas a dar glórias a Deus, pela gratidão que havia no coração deles. E agora ele continua preservando meu pai, nosso irmão em Cristo, e continua sendo um servo fiel ao Senhor, e tem, com certeza, assim como Antonias falou, tem levado muitas pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se muitos ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, não foi pela ausência do anunciado Evangelho por parte dele. Pode ter certeza. Você já deve ter ouvido o Evangelho muitas vezes anunciado por esse servo de Deus. E se você ainda não é um servo de Deus, não é porque ele falhou no anunciado o Evangelho, mas é porque você não creu ainda. Como eu disse, nós não estamos aqui para honrar e glorificar um homem. Mas nós estamos trazendo isso para que Deus seja honrado e glorificado. Amém.